Ora bem, dando sequência à live de ontem, o medo que nos limita de avançar para o realismo, ou o medo que nos limita de fazer seja o que for. Mas o que é o medo? Bem, eu não vou definir o que é o medo, mas vou-te dizer que o medo é formado para mim, na minha visão, o medo é, imaginem, uma bola que é formada pela comparação, pela necessidade de validação, pela reputação, pelo perfeccionismo, pela necessidade de aprovação, pela autoimagem, ou seja, tudo isto forma, ou tudo isto que eu disse, são coisas que nós vamos ter no nosso dia-a-dia que nos dá medo. Dá medo de avançar, dá medo de fazer. É um medo que limita. E eu passo por isso. Para mim, abrir uma live dá-me medo. Para mim, abrir uma live faz-me pensar se estou perfeito para. Faz-me pensar se sou capaz de. Faz-me pensar em pessoas que já fazem lives e eu comparo-me a essas pessoas. Se estou no patamar das pessoas, se consigo fazer como elas. E peraí, mas se eu não consigo me comunicar como ela, para que eu vou fazer? Se eu não consigo expressar-me da forma que ela se expressa, se eu não consigo ter a presença da forma que aquela pessoa tem, essa presença, para que eu vou fazer? Pois é, se eu me comparar a pessoas que já têm resultados, a pessoas que já estão a fazer as coisas há imenso tempo, há imensos anos, para eu que estou a iniciar algo, neste contexto, é normal que eu não seja perfeito na comunicação se eu nunca me expus. É normal eu não ser perfeito à frente de uma câmara se eu nunca me expus. Ou seja, para que é que eu me vou comparar a pessoas que fazem isto diariamente e aos anos? Como é que essa pessoa começou? Será que era assim? Será que é o que é hoje? Será que essa pessoa começou logo bem? Soube se expressar bem? Teve uma comunicação excelente? Eu não me acredito que isso tenha acontecido. Porque, como eu disse na live anterior, tudo é um processo. Tudo tem o seu início. E tudo tem a sua evolução. Eu nunca vou ser perfeito em algo que eu nunca fiz. Então eu tenho que iniciar e praticar e fazer várias vezes para me tornar uma pessoa sábia sobre esse assunto. Eu posso ter o conhecimento, mas se não o puser em prática, eu nunca vou virar o sábio daquilo. Eu posso só ter o conhecimento de uma coisa e não ser sábio dessa mesma coisa. Eu só irei ser sábio se eu tiver o conhecimento e puser em prática, ter a experiência de pôr em prática algo que eu tinha conhecimento. E quando nós falamos de alguém sábio de algo, nós falamos de uma pessoa, temos logo a ideia de uma pessoa que é expert naquilo que está a fazer. Mas sendo expert naquilo que está a fazer, lá está, tem conhecimento e tem prática. Por isso, como é que tu queres ter resultados, tornar-te uma pessoa reconhecida, uma pessoa sábia sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre essa habilidade, se não praticas? O que é que interessa eu ir buscar todo o conhecimento, toda a técnica e não a puser em prática? Porque vou ter medo de errar, vou ter medo de falhar, vou ter medo do julgamento, vou ter medo da crítica, vou ter medo de opiniões alheias, tudo. Então, limito-me e não faço. Isto porquê? Eu vou-me comparar. As pessoas já estão lá e que não mostraram os seus bastidores. Eu vou-me comparar a pessoas que já estão com um caminho tão longo e eu não quero pagar o preço desse caminho para ter os mesmos ou resultados equivalentes à pessoa com quem eu me estou a comparar. Então, se eu não quero pagar esse preço de trilhar o caminho, por que é que eu me comparo? Sabem uma coisa que eu aprendi?
que foi, eu mesmo comparar a uma pessoa, se ela faz melhor ou mais do que eu avalio os resultados da pessoa. Bem, os resultados desta pessoa são aquilo que eu gostava de ter neste momento, Então, o que é que eu posso fazer? Molda a pessoa. Chega à beira da pessoa e pergunta-lhe os códigos que ela precisou para. Que códigos é que tu tiveste de adquirir para iniciar esta jornada? Não tens que fazer uma jornada igual, mas se souberes os códigos vais perceber que algumas batalhas acontecem todos. Quando tu decides impor, ou quando tu decides mostrar-te, quando tu decides, na verdade, tiveste uma decisão de eu vou agir, eu vou partir para a ação, eu quero aquilo que eu quero, está decidido. O que é que eu preciso fazer até lá? O que é que eu preciso fazer para lá chegar? Eu preciso fazer isto, preciso fazer aquilo. Fogo, mas isto vai-me criar medos. Isto aqui, aquilo faz melhor que eu. Aqui se calhar vou ser julgado. Que figurinha que eu vou fazer? Abrir uma live. Tenho que abrir uma live para chegar ali. Mas eu não sei falar. Eu nunca me expus numa câmara. O que é que eu vou fazer? Não. Vão-me criticar, vão-me julgar, Não quero isso. Não. Espera aí. Mas realmente, eu para chegar ali tenho que fazer isso. Ok, vamos fazer. E é neste preciso momento que dou-te os parabéns. Tomaste a decisão e partiste para a ação. O que é que vai acontecer na ação? É que quando tu começas a fazer algo fora do habitual, fora daquilo que as pessoas estão habituadas a ver, fora daquilo que tu não dominas, mas que queres dominar um dia, as pessoas vão levar isso de uma forma não tão positiva. Muitas vão se sentir invejadas, outras vão te criticar, outras vão-te abandonar, outras vão-te apoiar, um apoio falso, um apoio verdadeiro, não interessa, mas vais ter muita crítica, seja de pessoas que te acompanham, seja de novas pessoas que te vão ver, porque tu vais te expor. E quando te expões, tu não te expões só para as pessoas que tu gostas, nem para as pessoas que tens confiança de falar, ou dizer, ou fazer as coisas mais ridículas que possas fazer. Mas vais te expor para um mundo. Ou seja, quando tu te expões para um mundo, tu vais ter pessoas que não conhecem lado nenhum a criticar aquilo que estás a fazer. E é o que acontece comigo. O que é que acontece comigo? Sempre que abri uma live, não tinha ninguém. Ponto número 1. Depois, quando comecei a ter, mas enquanto não tinha ninguém, dá uma sensação de: será que eu mereço isto? Será que eu fui feito para isto? Será que eu devo fazer isto? Não tem ninguém para ver, ninguém tipo: o que é que eu estou para aqui a fazer? Ok, desliga a live. Não posso fazer isto. Volta a ligar. Depois tens uma, tens duas, e depois, passado uns tempos, estás a fazer lives, começas a ter pessoas a criticar, outras a gozar, outras a insultar. Olha, mil e uma coisas, que às vezes até me rio daquilo que me dizem. Mas no início eu não me ria. No início eu deixava que aquilo me afetasse. E o que é que eu fazia? Perdia o raciocínio daquilo que estava a fazer, perdia a vontade daquilo que estava a fazer, desligava a live. Mais uma vez deixei-me ser... Mais uma vez deixei-me de ser dominado por aquilo que as outras pessoas diziam sobre mim, ou queriam dizer sobre mim, ou criavam sobre mim. Mas a verdade é, o que as pessoas dizem não definem aquilo que eu sou. O que as pessoas comentam ou te vão dizer não definem aquilo que tu és, aquilo que tu carregas, aquilo que tu queres fazer. Por isso, eu não posso limitar a minha vida, ou não posso limitar aquilo que eu quero fazer por terceiros, por opiniões alheias, pelo medo que me limita. E o medo vem de muitas coisas que me disse no início. O que acontece? Falando hoje só da comparação, eu fiz aqui uma introdução do o que o medo limita, o que pode acontecer, o preço de tu quereres evoluir, vai-te acontecer determinadas coisas. E tu tens que decidir o preço que tu queres pagar para... Ou melhor, tens de decidir o preço que queres pagar, se é o preço de te manteres onde estás ou o preço de queres evoluir.
Eu decidi o preço da evolução. Se é bom ou não, para mim é muito bom. Se é fácil ou não, não é fácil. Mas também deixa-me que te diga, já paguei o preço de querer ficar no mesmo sítio e o preço também, e o resultado também não é nada bom, nada agradável. Porque a energia que tu tentas economizar na área do conforto é a mesma energia, melhor, a energia que tu gastas a manter-te no mesmo poço, a energia que tu gastas a manter-te no mesmo sítio, é a mesma energia que tu gastas a expor-te ao mundo. Ou seja, eu vou-me esconder para não ser criticado, não ser julgado, não ser visto, gasto uma energia. Mas eu gasto a mesma energia se me quiser expor. O resultado é diferente. E o percurso é diferente. Porque num percurso que eu decido não me expor, estou escondido, não faço o que gosto. Por completo. Posso fazer uma coisa ou outra, mas não faço por completo. Vou querer evoluir, não vou conseguir evoluir, porque para evoluir eu preciso de me expor, preciso de novas habilidades, novos hábitos, e que isso requer algum tipo de exposição ou de comunicação, algo que eu não estou habituado a fazer e algo que me assusta a fazer. Mas talvez até goste, mas não vou fazer. Isso é um preço a pagar. Depois tem o preço a pagar de querer ir para a ação, de querer enfrentar tudo, porque o meu propósito é aquele. Venha quem vier, o meu propósito é aquele. E eu decidi pagar esse preço atualmente, porque estava cansado de pagar um preço que não me estava a lado nenhum. Só me estava a fazer esconder. E eu podia dizer, fogo, se eu soubesse o que sei hoje, tinha feito isto há mais tempo. Mas também não me quero focar nisso, porque senão entro noutro ciclo vicioso que é achar que, na destruição do tempo, achar que, ok, já perdi muito tempo, agora não me adianta fazer isto. Adianta sempre. Isto é como o exemplo que eu dou do ano novo. Toda a gente passa o ano novo no dia 31 para 1, ou 31 para 1, não, 30 para 1. Na passagem do ano novo as pessoas, este ano é que vai ser, entra com o pé direito, isto e aquilo, foguetes, blá blá blá. Pá, tudo bem, cada um faz a festa que tem a fazer. Só que não é de uma passagem de 24 para 1 da manhã, ou melhor, da meia-noite para 1 da manhã, não é a passagem da meia-noite de um dia para o outro, ali aqueles segundos, que a vida muda. A vida não muda. Isso é uma coisa que tu alimentas. A vida não muda. A vida continua exatamente igual, só estás numa festa. Essa mesma festa podia ser no meio do ano. Podia ser feita 2, 3, 4, 5 vezes ao ano. Porque não muda nada. Foi simplesmente mais um dia igual aos outros. Em que simplesmente virou o ano só. Tipo 2025, 2026, aquilo é uma contagem para a nossa organização. Mas a tua vida não mudou em nada. A tua vida muda a partir da ação que tu tomas. E a ação vem de uma decisão que tu tomaste. Então, eu não estou aqui para ser um coach, não estou aqui para nada, estou aqui a mostrar que não precisas ter medo para fazer aquilo que tu realmente desejas. Precisas sim de encontrar o propósito daquilo que tu queres fazer. E deixa-me dizer-te já uma coisa. O medo está muito alinhado com o teu propósito. Levando isto tudo que eu te disse para a comparação. A comparação, para mim, é de uma das coisas mais complicadas de se tratar hoje em dia. Porquê? Eu consegui detectar que a comparação está no meu dia, ou estava no meu dia, constantemente. Qualquer coisinha que acontecia, havia sempre um tipo de comparação. E muitas vezes não era favorável a mim. Mas também não quero que seja favorável a mim. Ou seja, não quero sentir-me a mais do que aos outros, mas também não quero sentir a menos que aos outros. Porque, na verdade, descobri que todos nós, e pessoal, eu carrego muito isto. E quem me conhece e está comigo diariamente, ouve-me a dizer isto muitas vezes. Eu nem quero ser comparado a ninguém, não aceito ser comparado a ninguém, porque eu também não te vou comparar a ninguém. E outra coisa, nem te compares a mim, porque eu tenho a minha história, tenho a minha vida, tenho a minha forma de pensar,
tenho a minha forma de estar, tu tens a tua. Tu não és mais do que eu, mas também não és menos do que eu. Ou seja, eu não sou mais que tu, mas também não sou menos que tu. Tu és um ser, eu sou outro. Tu és uma pessoa, eu sou outra. Tu tens o teu valor, eu tenho o meu valor. Todos nós carregamos um valor, todos nós carregamos algo único. E por isso é que eu digo, porquê é que eu tenho que me calar? Porquê é que eu tenho que me esconder quando eu sei que carrego algo que possa ajudar tantas pessoas? Porquê é que eu vou me calar só porque não me sei comunicar, só porque não me sei expor numa câmara, só porque tenho medos de estar a fazer algo que eu nunca fiz durante estes anos todos? A pergunta é, e se eu fizesse bem, eu faria ou não faria? Se eu fizesse bem, eu faria. Sentia-me super bem a fazer porque sei que vou ajudar pessoas que possam estar na mesma situação que o Ricardo há 5 anos estava, há 10 anos estava. Porquê que eu não posso ajudar essas pessoas? Se já fiz um caminho, porquê que eu não as posso ajudar? Então, porquê que eu me vou calar? Se eu posso ajudar as pessoas. Se eu fosse perfeito naquilo que faço, ou naquilo que desejo fazer, e se eu faria por amor, por compaixão, porquê que eu não o vou fazer? E agora aqui, se eu me comparar às pessoas que já fazem isto há anos, que já têm uns bastidores incríveis, uns bastidores com muitas conquistas, mas também com muitos erros. Porque foi os erros que os fez melhorar e levar a certas conquistas, a mini conquistas que hoje em dia têm uma grande conquista. Mas eles têm um bastidor cheio de erros, cheio de tentativas, cheios de falhanços, cheios de momentos em que certamente pensaram desistir várias vezes, em momentos que se sentiram frustrados, em momentos que se calhar tiveram para iniciar algo e à última da hora tiveram crise de ansiedade, de medo, imensa coisa. Vocês conseguem imaginar que as pessoas que estão no auge hoje em dia, ou as pessoas que estão acima, também passam por medos atualmente? Vocês conseguem imaginar que essas pessoas passaram por muito durante o percurso todo e não desistiram? E tiveram exatamente, se calhar, as mesmas provas que tu podes estar a ter neste momento? Mas eles tomaram a decisão e fizeram. E tu estás com medo de tomar a decisão. Aqui a questão é, porquê que te comparas a essas pessoas, a pessoas que já estão num patamar muito acima, a pessoas que já têm um percurso extenso, e tu estás no teu início e queres comparar um resultado de um início para um resultado de uma pessoa que já está há anos a fazer isto? Uma pessoa que já fez 3.000 retratos e tu estás no teu segundo ou no teu terceiro ou no 20º retrato e já estás a comparar a uma pessoa que já fez 3.000 retratos. Entendes aqui que a comparação te pode limitar logo desde o início? Eu comparei-me muito, ao ponto de perceber que quando eu estava mal comigo e sentia-me frustrado, eu ia comparar-me com pessoas que estavam abaixo de mim. E isso dava-me uma certa... tipo, aquele empoderamento, ok, eu afinal não estou assim tão mal quanto penso. Ou seja, usava a comparação para estagnar, porque essa comparação ilusória faz com que eu fique estagnado, ao ponto de sentir que não, isto não é para mim. E comecei a comparar a pessoas maiores que eu. Mas isso também não levou a lado nenhum, porque eu via um trabalho dessa pessoa no Instagram, que pediram-me um trabalho deste, olha, está incrível. Ou quando vamos procurar uma referência. Quando tu procuras uma referência de algo que alguém te mandou, tu vais procurar uma referência e começas a ver o trabalho de outros artistas. E começas a ver trabalhos incríveis. Qual é a tua tendência? É querer fazer igual àquele artista, porque o trabalho está excelente. Mas tu não tens os mesmos anos de prática que aquele tatuador tem, não tens o conhecimento que ele tem, não tens a sabedoria que ele tem. Como é que tu queres fazer algo igual a alguém ou semelhante a alguém quando tu não tens os mesmos anos de prática? Não tens o mesmo trajeto?
Não te submetes a errar as vezes que ele errou. Eu faço-te uma pergunta. Quando te comparares, tu estás a comparar a um artista de renome, a um artista que tatua há anos, que errou. Tu estás disposto ou disposta a errar o que ele errou? Estás disposta ou disposto a fazer ou a assumir uma grande responsabilidade em que tu sabes que a probabilidade de errar é grande, mas tu sabes que aquilo pode-te dar uma melhoria? Tu estás disposto a assumir isso? Achas que a pessoa que hoje, a quem tu te comparas, que tem esse trabalho excepcional, não teve que assumir essa responsabilidade? Não teve que assumir esse, esses erros? Ou seja, eu vou errar. Eu assumi. Eu vou-vos dizer, há tatuagens de hoje em dia, que eu fui ver, do meu passado, que eu digo, meu Deus, como é que há uma pessoa a andar na rua com esta tatuagem? Deus queira que eu já tenha feito um cover. Mas Ricardo, desenhas assim tão mal? Não, não é questão de desenhar mal. É questão que é uma nova habilidade. Eu não domino a habilidade. Ou achas que quando eu comecei, por exemplo, no desenho, que eu dominava a habilidade do desenho? Eu podia ter jeito para o desenho, mas não tinha a habilidade para desenhar. Ainda hoje, como parei de desenhar no papel, posso não ter a mesma habilidade que tinha uns anos atrás. Tenho conhecimento e tenho a sabedoria, mas se for a pôr em prática em papel, posso saber desenhar assim, mas se calhar não como desenhava há uns anos atrás, mas meia dúzia de horas eu volto ao mesmo. Quando eu iniciei no realismo, era uma habilidade nova na tatuagem, ou seja, a tatuagem para mim era uma habilidade nova. Achas que eu tinha o mesmo jeito, eu conseguia ter o mesmo resultado quando desenhava no papel para a pele? Eu desenhava com lápis, depois tive que pegar numa máquina que tem uma agulha e que a agulha tem que ter a mesma perfuração, enquanto no papel eu era carregava mais, carregava menos, ou seja, há ali um jogo de mão, de peso de mão, de carregar. A agulha tem que levar, por norma e por teórica, tem que levar a mesma perfuração. Como é que eu vou fazer uma sombra, um degradê, sabendo que tem que ter a mesma perfuração? Ou seja, a habilidade é outra. Eu tive que treinar, eu tive que errar, eu tive que aceitar que vou errar para um dia chegar onde quero. Se é justo para quem leva com a tatuagem? Claro que não. Tu não te vais sentir bem a dar uma tatuagem de baixa qualidade a uma pessoa, porque o teu objetivo é dar alta qualidade à pessoa. Mas se tu não deres a baixa qualidade, ou melhor, até podes ver isto por outro campo, que é quando é que tu vês que a tua qualidade é baixa? Sem te comparares aos outros. É quando tu evoluís e olhas para trás e dizes, eu fiz aquilo? Fui eu que fiz aquilo? Minha Nossa Senhora. Eu estou-vos a contar isto, mas isto aconteceu-me há pouco tempo, que olhar aos trabalhos que eu fiz quando iniciei o realismo, e atenção pessoal, eu iniciei o realismo, não tinha um tatuador à minha volta que me pudesse ensinar, fosse o que fosse, nem dar dicas. Hoje em dia, há tatuadores que acompanham, ensinam. Eu tenho pessoas no meu estúdio em que não pagam formação nenhuma, mas estão comigo e eu dou-lhes as dicas todas que vou vendo eles a fazer. Olha, não faças assim, faz assim. Olha, para fazer sombra faz isto. Olha, se calhar se pegares e... Dou dicas. Eu não tinha isso. Isto para dizer o quê? Como é que eu me posso comparar a uma pessoa que tatua há um ano e já faz um realismo razoável e eu que demorei, vamos pôr 2 anos a fazer um realismo ao nível desse tatuador que começou a fazer realismo há um ano. Ou seja, eu tatuo há 2 anos e o meu realismo é da mesma
qualidade de um tatuador que começou há 6 meses ou há 1 ano. E esta comparação também nos limita, faz-nos quebrar energia, faz-nos questionar muito se somos capazes. Esta comparação até te leva a um ponto de: será que eu vou mesmo chegar ao nível que eu quero? Pessoal, isto aconteceu-me. Tatuadores que começaram a tatuar depois de mim e passado 1 ano já estavam com um realismo muito superior ao meu. Porquê? Eu comparei-me a isso e uma das frustrações que eu tive foi, recordo-me perfeitamente, ora bem, se ele já estou há 2 anos nisto, ele começou há 1 ano, já está com realismo melhor que o meu, com um nível de realismo melhor que o meu, será que eu realmente vou chegar onde pretendo? Se eu, para chegar aí, já não devia estar mais à frente, este pensamento todo porque eu comparei-me a uma pessoa, mas eu não sei o bastidor da pessoa. Eu não sei se a pessoa tem um professor com ele a acompanhá-lo. Eu estava sozinho, aquela pessoa estava num estúdio. Há um acompanhamento, estava acompanhado com quem? Com um artista bom? Boa, então está a evoluir. Quantos artistas que estão há menos anos na tatuagem do que eu e já estão com um realismo excelente? Não é em questão de tempo, é questão de as pessoas que eles acompanharam, as pessoas que lhes ensinaram, as pessoas que estiveram ali a acompanhar dia após dia. Não quer dizer que eu, tendo um percurso mais lento, não chegue a um patamar superior. Mas eu não posso estar focado nessa comparação. Eu tenho que estar focado na comparação do meu trabalho há uns anos para o meu trabalho que é hoje. Tenho que comparar o meu trabalho de 1 mês atrás para o trabalho que eu tenho hoje. Se eu vou tirar uma formação, eu tenho que comparar o meu trabalho antes da formação e 1 ou 2 meses pós-formação ou pós-workshops que tirei de realismo. Eu estou-vos aqui a contar, eu estou a fazer uma live diferente porque eu não estou a falar diretamente na comparação, porque eu não quero ensinar nada a ninguém. Eu estou-vos a falar de história, ou melhor, estou-vos a contar histórias minhas, coisas que eu fui vivenciando e fazendo uma à parte para vocês verem onde é que existe a comparação. Se eu levar à comparação, nesse mesmo momento em que eu olho para outro artista e ele já está no realismo num melhor patamar do que eu em menos tempo, então eu vou sentir, como eu senti, frustrado. Será que eu vou conseguir? Começa aqueles bichinhos na nossa cabeça a fazer perguntas se devemos estar ali tão pouco. Será que eu devo ser um tatuador? Será que eu devo desistir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Será que isto? Será que... Consumi a minha energia toda a pôr em causa a minha qualidade, o meu valor, a pessoa que sou, aquilo que se meti a fazer. Meti uma semente na terra que foi ser tatuador e agora estou ao meio do percurso e quero desistir da semente que plantei, que semeei. Pessoal, eu não queria trazer a lei da semeadura, mas é um bom exemplo, porque podes perceber, com a lei da semeadura, podes perceber realmente o que é que acontece em tudo na tua vida. Voltando para a comparação. Já te falei que a comparação limita-te, a comparação faz-te estagnar, a comparação faz-te entrar em frustração contigo próprio. A comparação é da pior coisa que nos pode acontecer na vida e que é uma grande programação desde que nós nascemos. Ou melhor, desde a nossa infância, desde o tempo em que entramos para a escola, tudo. Nós somos comparados a tudo e a todos. Tudo e a todos. Ou seja, isto não é uma coisa que tu também tens que pensar que vais deixar isto do dia para a noite. Não vais. Mas o facto de seres consciente e quando vistas a ter uma comparação, conseguires mudar a energia dessa comparação, dia após dia tu vais melhorar. E tu vais conseguir. Deixa-te comparar a pessoas que têm um percurso muito mais extenso que o teu e vai buscar os códigos dessa pessoa, vai querer perceber como é que ela superou o medo daquilo, o que é que ela fez para superar o medo de algo, o medo vai ou os códigos de como é que tu chegaste até aí.
O que é que tu fizeste? O que é que tu leste? Qual é que foi o hábito que tu decidiste ter? Qual é que foi a nova habilidade? Entendes? Tipo, percebe o que é que a pessoa fez para conseguir combater tudo que a rodeava para chegar ao ponto onde está hoje. Não queiras te comparar à pessoa. Faz o teu próprio caminho. Comparar aos outros é medir o nosso valor através da vida dos outros, do resultado dos outros. E olha, o resultado do outro é somente dele, não é teu. Porque se ele tiver um resultado de merda, não és tu que vais estar com o resultado dele. Então, porquê que ele tem um resultado bom? És tu que vais estar com o resultado dele? Ou vice-versa. Por isso, cria o teu próprio resultado sem comparação, seja de quem for. Usa as pessoas como combustível. E atenção, o Instagram é das coisas mais perigosas para um artista. Tu abres o Instagram e o que é que tem lá? Trabalhos muito bons. E tu passas horas a ver o Instagram, a avaliar artistas. E se fosse por um bom motivo, está tudo ok. Mas eu sei que não é por um bom motivo. Estás a comparar-te a esses artistas porque já estão num patamar muito acima. Estão com trabalhos excelentes. A pergunta é, tem lá na página deles todas as tentativas, todos os erros, todas as tatuagens menos bem feitas? Porque a rede social só mostra aquilo que a pessoa quer mostrar. Só mostra aquilo que é bom, na verdade. Não te mostra o mau. Não te mostra o processo, não te mostra o bastidor. A pessoa nunca te vai contar isso. A pessoa não te vai mostrar isso. E pronto. Eu podia falar muito mais da comparação e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que tu percebas que não tens de te comparar, não tens que limitar o teu sonho porque alguém já está no nível que tu gostarias de estar e que ainda não chegaste. Pergunta, tu estás disposto ou disposta a pagar o preço que essa pessoa a quem tu te comparas pagou? Tu estás disposto ou disposto a assumir o percurso que essa pessoa assumiu, os erros que essa pessoa teve que assumir, as batalhas que essa pessoa teve, o tempo que teve que se sentar para estudar, o tempo que teve que se sentar, se calhar, para chorar sozinho? Pessoal, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que tive tudo para desistir da tatuagem e cheguei a desistir, até que cheguei a um ponto em que disse, não, isto para mim não funciona. Eu era comparado todos os dias a grandes artistas. E não era eu que me comparava. Eram pessoas que me comparavam todos os dias a grandes artistas e tinham a capacidade de me dizer todos os dias o nível onde eu estava. Que era no início. E se fosse por essa pessoa, eu já tinha descido a tatuagem novamente e não era da tua dor. E aqui é que muda tudo. Porque eu não desisti, eu continuei, eu tive meio ano, todos os dias a acordar, sentava numa secretária sem vontade nenhuma, a desenhar, a tentar aprender, a tentar meter conteúdo nas redes sociais, tudo e mais alguma coisa para ver se tinha clientes. Meio ano. Meio ano parece pouco, mas imagina-te, meio ano, todos os dias, a levantar-te da cama, fazer a tua rotina normal e a rotina matinal e sentas-te numa secretária, desenhar, tentar criar ilustrações. Eu não tinha iPads, não tinha nada. Era tudo à mão, desenhava à mão. Quantas vezes, sabem aquele filme, aquele desenho animado, vai a fazer um desenho, mete a folha para o lado. Vai fazer outro, não dá, amassa, mete para o lado. Isso. Pessoal, isso é verdade. Isso aconteceu-me. Isso aconteceu-me. E é frustrante viver nisso. Mas digo-vos, ainda bem que eu fiz. Mas ninguém sabe desse meu processo. É fácil chegarem à minha beira e dizerem, ei,
Tu és um tatuador assim, tu és um tatuador assado, tens qualidade, eu gosto do trabalho, eu gosto disto, estás neste patamar, quem me dera, quem me dera, quem me dera. Pois é, mas não tens de comparar a mim. Porque eu já fiz isto. E tu? Eu estou no início, eu não... Então, olha, se queres fazer, se queres chegar onde eu estou, perante o que estás a fazer, tu vais ter que passar por isto e isto. Ou vais ter que assumir, mas não posso porque... Então, se não podes, como é que queres chegar a esse ponto? Entendes? Nós às vezes comparamos a pessoas que nós não sabemos o percurso que elas fizeram, o percurso que elas tiveram a submeter. Porque a pessoa foi... eu comparei muito a uma pessoa e era fácil criticar essa pessoa. Porque essa pessoa teve sorte, porque essa pessoa teve um professor, porque essa pessoa teve um professor durante anos e anos e anos, que ia numa loja de tatuagens que era a mais conhecida de Portugal. Hoje, felizmente, consigo ver as coisas de forma diferente. Que é, eu não me comparo a esse artista. Eu sei valorizar o trabalho dele, sei valorizar o percurso dele e certamente ele teve, mesmo no meio de grandes artistas, ele teve as lutas dele. E certamente, se calhar, pessoas no lugar dele não tinham a capacidade de aceitar o que ele aceitou ou de enfrentar o que ele enfrentou. Porque nem sempre estar no meio dos tubarões é bom. Mas cresces muito, aprendes muito, mas tens de ter capacidade para estar no meio deles, para aprender. Para não sair da beira deles. Porque o ambiente muda a nossa maneira de estar. O ambiente pode criar uma tal pressão em ti que tu podes querer sair deles. E o ambiente até era o melhor ambiente para tu lá estares. Mas é tão bom que pode criar uma pressão em ti e tu tens que sair. Imagina, como é que eu vou criticar uma pessoa que eu nem só estou a ver o resultado dela? É fácil dizer, teve sorte. Foi acompanhado por A, B ou C. Foi não sei o que mais. Pessoal, parem com comparações, porque nós não sabemos o que é que a pessoa passou, o que é que a pessoa trilhou. Há vidas mais facilitadas que outras? Mas nós nunca sabemos o que é que a pessoa passou. A mesma situação pode ter um grau de dificuldade para mim e um grau de dificuldade diferente para ti. E somos a mesma e estamos os dois na mesma situação. Por isso, eu não posso decidir se é fácil ou difícil para ti se eu não estou na tua pele. Não estou com as tuas sapatilhas. Eu não posso dizer que é fazer uma corrida daqui, fazer uma corrida de 10 km com as mesmas sapatilhas, ou melhor, fazer uma corrida de 10 km, vamos os dois, pisar o mesmo piso e fazer uma corrida de 10 km. Eu chego lá e digo que não me dói os pés. E dizes que te dói os pés, que é uma dor insuportável. É impossível. Então eu fiz os mesmos quilómetros que tu e a mim não me dói nada. Pessoal, ninguém tem calça as mesmas sapatilhas. Cada um tem as suas sapatilhas, a sua sola. Por isso, cada um sabe aquilo que passa. Porquê é que nos vamos comparar a pessoas quando nós não trilhamos o mesmo trilho do que elas, ou quando nós não conseguimos estar a sentir o que elas sentem, mesmo que sejam nas mesmas situações? Entendes aqui o porquê eu digo que o comparar... primeiro só nos comparamos aos resultados, não é? Nós comparamos a nossa dificuldade ao resultado de outra pessoa. E depois, o comparar requer tanta energia nossa, o comparar requer tanta saúde mental. E quantas vezes é que nós nos comparamos e perdemos horas do nosso dia? E quando eu digo que perdemos horas do nosso dia, não é só horas de estar no telemóvel. É que a energia que nos foi retirada, a visão que nos foi retirada, a motivação que nos foi retirada por causa da comparação, por vezes não nos tira ou por vezes não nos tira as horas, tira-nos dias mesmo. E quem não sabe, anos. Tu queres continuar anos da tua vida a ficar onde estás? Queres continuar a limitar anos da tua vida por te comparares àquilo que nem tens de comparar? Eu sei que falei muito, mas isto é muito direcionado para tatuadores que
querem iniciar num mundo do realismo. Aqui está. Comparação matou muitos. Ou melhor, agora eu podia pensar, iniciar agora com esta idade, isto tudo, eu já devia ter feito isto há algum tempo. Eu devia de saber disto há algum tempo atrás, quando iniciei. Mas pronto, só sei agora. E vou fazê-lo agora. Não há tempo certo para. Se não há tempo certo para, não há tempo definido para, também não há tempo definido para quando é que eu vou atingir aquilo que eu quero atingir. Ou seja, eu quero ser todo realismo neste patamar. Eu posso demorar 2, 3, 4, 5 anos e pode haver um artista que só demora 1 ou 2. Eu não me posso comparar a esse artista. O que interessa é eu chegar onde eu quero. Independentemente de quem chega mais rápido ou mais lento. Eu quero chegar. Por isso eu não tenho que me comparar. E sempre que eu me sentir comparado com alguém, eu vou querer saber os códigos dessa pessoa. Como é que ela conseguiu? Por isso compara-te a pessoas em que têm os resultados que tu queres ter. E quando te comparas a essas pessoas, compara-te só para seres uma coisa. É a distância em que tu estás da pessoa. Ou melhor, em que distância é que tu estás do resultado dessa pessoa? E o que é que precisas para chegar a esse resultado? Então molda a pessoa, molda o artista, vai à procura dos códigos que ele tem. Nunca te rebaixes, nem tentes rebaixar ninguém pela comparação. E como eu disse, o Instagram não te mostra o processo, mostra sempre só apenas e unicamente o resultado. Por isso nunca te compares também a resultados que vês no Instagram. Porque até o Instagram ultimamente está adulterado. Tenta ver os trabalhos pessoalmente. Tenta ver os trabalhos pessoalmente. Tenta falar com os artistas. Tenta falar... Eu sei que é muito difícil, mas tenta falar com os artistas. Tenta falar com as pessoas que têm as tatuagens. Tenta ver pessoalmente. Se hoje és melhor do que ontem, já estás a ganhar. Se hoje és melhor do que ontem, já estás a ganhar. Eu guardei aqui uma frase que eu estava aqui a ver, as frases que tinha guardado para vos dizer que é: se hoje és melhor do que ontem, já estás a ganhar. E tenho uma que para mim, eu já falei disto, mas tenho que dizer, que é: enquanto olhas para a velocidade dos outros, deixas de construir a tua própria vida, o teu próprio resultado. Porque tu estás focado na velocidade dos outros e não naquilo que tu estás a construir. Se isto fez sentido para ti, comenta aí na live, comenta aí evoluir, que assim recebes mensagem das próximas lives que possa fazer sobre isto. E vou-te pedir um favor. Vais pegar num trabalho teu antigo, ou quando iniciaste, ou o primeiro trabalho de realismo que fizeste, e um trabalho que fizeste agora, e compara os dois e vê a tua evolução. Agradece, dá os parabéns à tua evolução e continua a fazer o mesmo, porque micro resultados empilhados geram um grande resultado.